Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 11 de 1 Crônicas narra a unção de Davi como rei sobre todo Israel e a conquista de Jerusalém, que se tornou a cidade de Davi. Esses versículos também destacam os feitos dos valentes que o acompanharam, ressaltando coragem, lealdade e a direção de Deus em sua liderança. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Crônicas 11 do livro de 1 Crônicas da Bíblia. David é feito rei sobre Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. 2 No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. David conquista Jerusalém. 3 Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. 4 Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade. 5 Disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. 6 Naquele dia Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. 7 Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada cidade de Davi. 8 Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. 9 E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os homens poderosos de David. 10 Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi que, junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. 11 Esta é a lista deles. Jazubião, um acmonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. 12 Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. 13 Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus. 14 Mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. 15 Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. 16 Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. 17 Davi expressou seu desejo: Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. 18 Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. 19 Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la. E não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Ótima pergunta! O capítulo 1 Crônicas 11 é uma virada de chave na narrativa. Ele mostra como, depois da morte de Saul, capítulo 10, o plano de Deus se cumpre e Davi se torna rei. O cronista não apenas conta a história, mas destaca o propósito divino, a unidade do povo e o valor da lealdade.
Vamos destrinchar. Versos 1-3. Davi é reconhecido como rei. Todo Israel vai até Hebrom e reconhece: somos sangue do teu sangue. Davi não é um estranho, mas parte do próprio povo. Eles recordam: ainda no tempo de Saul, era Davi quem conduzia as batalhas. Mais importante, o Senhor já havia dito que Davi seria o pastor e governante do seu povo. Então, fazem um pacto com ele perante o Senhor, e ele é ungido rei, cumprindo a profecia de Samuel. Significado: a escolha de Davi não é apenas política, mas espiritual. Deus o escolheu, e o povo confirma essa escolha. Versos 4-9. Conquista de Jerusalém. Davi conquista Jerusalém, chamada então de Jebus, derrotando os jebuseus que diziam ser impossível tomá-la. Ele estabelece sua residência na fortaleza, que passa a se chamar Cidade de Davi. Joabe, por ser o primeiro a atacar, é nomeado comandante do exército. Davi reconstrói e fortalece a cidade, e vai crescendo em poder, porque o Senhor estava com ele. Significado: Jerusalém passa a ser o centro político e religioso de Israel. Isso mostra que Davi não só conquista militarmente, mas estabelece a base do futuro reino de Deus na terra. Versos 10-19. Os guerreiros de Davi. São listados os valentes de Davi, guerreiros fiéis que o ajudaram a consolidar o reino. Exemplos: Jazubião matou 300 em uma batalha. Eleazar permaneceu firme quando todos fugiram e Deus deu vitória. 3 guerreiros arriscaram a vida para trazer água do poço de Belém para Davi, mas ele a derramou como oferta ao Senhor, reconhecendo que aquele sacrifício era santo demais para ser consumido. Significado: a vitória de Davi não foi só dele, mas também da lealdade de seus homens. O gesto de derramar a água mostra reverência. A coragem deles pertence a Deus, não ao ego de Davi. Voltamos a ler. 20. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso como os 3. 21. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. 22. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. 23. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. 24. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. 25. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. 26. Os outros guerreiros foram: Azael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodô, de Belém. 27. Samote, de Aror; Eleis, de Pelom. 28. Ira, filho de Iques, de Tecoa; Abiezer, de Anatote. 29. Sibecai, de Uzate; Ilai, de Aoi. 30. Maarai, de Netofate; Elede, filho de Baaná, de Netofate. 31. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim; Benaia, de Piratom. 32. Urai, dos riachos de Gaás; Abiel, de Arbate. 33. Asmavete, de Baurim; Eliaba, de Saalbom. 34. Os filhos de Azem, de Gizom; Jonatas, filho de Seide, de Arar. 35. Aianó, filho de Sacar, de Arar; Elifal, filho de Ur. 36. Éfer, de Mequerate; Aías, de Pelom. 37. Esro, de Carmelo; Naarai, filho de Isbai. 38. Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Agri. 39. O amonita Zeleque; Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. 40. Ira e Garebe, de Jatir. 41. Urias, o Itita; Zabade, filho de Alai. 42. Adna, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30. 43. Anã, filho de Maaca; Josafá, de Mitene. 44. Uzia, de Asterote; Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer. 45. Gediael, filho de Sinri; seu irmão,
Joá, de Tis. 46 Eliel, de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, um moabita. 47 Eliel, Obed e Jaziel, de Mizoba. Análise textual. Versos 20 e 25, Abisai e Benaia. Abisai, irmão de Joabe, matou 300 homens e foi muito honrado, mas não alcançou os 3 principais guerreiros. Benaia teve feitos notáveis. Matou 2 guerreiros de Moabe, enfrentou um leão numa cova com neve, derrotou um gigante egípcio armado apenas com um cajado. Ele se tornou comandante da guarda pessoal de Davi. Significado: o texto exalta coragem, fidelidade e feitos extraordinários. Esses homens sustentavam o reinado de Davi com bravura e dedicação. Versos 26 e 47. A lista dos outros valentes. É feita uma lista detalhada dos guerreiros que apoiaram Davi, incluindo homens de várias tribos e até estrangeiros como Urias, o Hitita. Isso mostra a amplitude do apoio a Davi e como Deus reuniu homens de diversas origens para fortalecer seu reino. Significado: o reinado de Davi foi consolidado não só por sua unção, mas por uma comunidade de guerreiros leais. O reino de Deus se constrói em unidade e cooperação. Mensagem central de 1 Crônicas 11. Davi é rei porque Deus o escolheu. Não é obra do acaso, mas cumprimento da promessa feita por Samuel. A vitória de Davi está ligada à presença de Deus. Ele cresce em poder porque o Senhor dos Exércitos está com ele. O reino se firma com lealdade e coragem. Os guerreiros representam a fidelidade necessária para sustentar o projeto de Deus. Jerusalém se torna o centro do reino. Isso prepara o cenário para o templo que viria com Salomão. Em resumo, 1 Crônicas 11 marca o início do reinado de Davi, mostra como ele foi reconhecido por todo Israel, como tomou Jerusalém e como contou com homens valentes que, juntos com ele, construíram um reino sustentado pela fé em Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!